Bem-vindo de volta, vamos continuar a falar sobre o gás na rede Ethereum. Nas últimas duas aulas nós vimos como calcular a taxa de gás e nós vimos que nós definimos a prioridade sobre a taxa base do gás. Nós vimos sobre o valor de cada unidade computacional do gás. Nessa aula, nesse vídeo, eu quero falar sobre o gás, não sobre o valor em éter do gás, mas da unidade do gás. No seguinte sentido: quando nós enviamos uma transação, será que a Ethereum, a máquina virtual, já diz para a gente, essa transação vai gastar 48 mil unidades de gás, é isso que você tem que pagar? Não, ela não diz isso. Não é assim que funciona. Nós, quando enviamos uma transação, nós temos que especificar o máximo de unidades de gás pela qual estamos dispostos a pagar. Então, por exemplo, se a minha transação for gastar em torno de 30 mil unidades de gás, isso as wallets são capazes de calcular. Quando ela for enviar a transação, ela vai dizer que ela está disposta a pagar no máximo 40, 50 mil unidades de gás. Certo? Porém, ela só vai efetivamente pagar o gasto. Então, se quando eu enviei a transação eu disse, eu estou disposto a pagar até 50 mil unidades de gás. E aí a transação gastou 32 mil. Eu só pago pelos 32 mil. Essa diferença de 32 mil para os 50 mil eu não pago. Na verdade, eu pago, mas a Ethereum me reembolsa. Vamos fazer uma analogia com uma viagem de carro. A gente quer viajar do ponto A para o ponto B. Então, como é que a gente faz? A gente enche o tanque do carro, certo? Mais ou menos do que a gente vai gastar, mais um pouco. Então, no gás da Ethereum é mais ou menos assim. A gente enche o tanque do carro, ou bota uma gasolina suficiente para ir até o fim, para onde a gente quer ir, e aí a gente vai lá, a gente paga pela essa gasolina, só que quando a gente chega no local de destino, é como se fosse a gente tirasse o que sobrou de gasolina do carro e é reembolsado por essa gasolina que a gente não utilizou. Então o gás é assim. A gente define quantas unidades computacionais a gente está disposto a pagar e o que não for gasto nos é reembolsado. Vamos ver aqui um exemplo. Isso funciona, estou aqui no Remix, eu criei aqui um contrato bem simples e aqui eu vou fazer o deploy desse contrato na rede Girl. Vou clicar aqui em Deploy, vai abrir o MetaMask. A gente vai ver aqui, ele dá quanto a gente vai gastar na taxa de gás. Eu vou clicar aqui no botão Edit, para mostrar que a gente pode editar. Edit Suggested Gas Fee, aqui embaixo tem esse botão. E aqui diz, nós estamos dispostos a pagar para essa transação, a gastar no máximo 102.411 unidades de gás. Então, se por acaso essa transação gastar mais do que isso, vai dar problema. Porque é como se no carro, é como se acabasse gasolina no meio do caminho. Essa transação vai dar erro e vai ser revertida. Então, mas óbvio que isso não vai acontecer porque a carteira ela já calcula o quanto é necessário e ela coloca aí um pouco a mais para se der algum problema. Mas ela não tem como saber antes dessa transação ser executada. Então isso é uma estimativa. Vou fechar aqui, dar o reject. Aqui no Remix também tem o gas limit. Pode definir quanto a gente está disposto a utilizar por bloco. Mas aqui no Remix não faz tanto sentido porque aqui é uma rede de testes. Mas vamos ver aqui, lá no Etherscan, nessa transação, veja, quem enviou essa transação disse que estava disposto a pagar por até 75 mil unidades de gás. Certo? Porém, a transação só usou 46.109 unidades de gás, 61%. Então, quem enviou a transação enviou dinheiro, enviou Ether para pagar 75 mil unidades de gás, porém a diferença entre o que foi enviado e o que foi gasto é retornado, é reembolsado para o pagador. Por que isso? Por que não é uma taxa fixa? Porque não tem como saber, a máquina virtual Ethereum não tem como saber quanto de gás a transação vai gastar antes da transação
ser executado. Então a gente tem que sempre mandar um valor superior do que a gente acha, do que vai ser gasto, e o que sobrar vai ser reembolsado. Se a gente mandar menos do que for gasto, vai dar erro, a transação vai ser revertida e tudo que a gente pagou vai ser pago, vai ser queimado, vai para o validador e não volta para a gente. Se a gente mandar menos do que o necessário, nós vamos perder dinheiro. Então, novamente, as carteiras já sabem fazer essa conta, elas já fazem essa conta para a gente, eles fazem todo esse cálculo. Mas é assim que a matemática funciona. Nós dizemos o máximo que estamos dispostos a pagar e o que não foi gasto é revertido para quem enviou a transação.